Boa tarde, meu nome é Letícia Povia e eu vou apresentar o trabalho sobre estratificação de risco de pacientes com diagnóstico de AVC isquêmico no Hospital Geral do Grajaú, no período de agosto de 2018 a maio de 2019. Bom, o AVC é um déficit neurológico agudo em determinada área cerebral secundária a uma lesão vascular. O AVC isquêmico, que é o foco do nosso trabalho, ele corresponde a 85% dos casos de AVC. E ele ocorre por uma oclusão vascular, gerando uma isquemia em determinada área cerebral. Por isso tem esse déficit. Falando dos fatores de risco, a gente tem os modificáveis, que são hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, obesidade, hiperlipidemia ou dislipidemia, né? E sedentarismo. Os não modificáveis são gênero masculino, negros, idosos ou adultos jovens. E no Brasil é a maior causa de morte e é a principal doença relacionada com a incapacidade. Então, isso gera muitos custos para o sistema de saúde e as pessoas param de trabalhar, ficam com sequelas incapacitantes. Então, é uma doença bem grave e é super relevante a gente discutir fatores de risco e prevenção desse evento, que é o objetivo desse trabalho. Bom, como método, né, foi um estudo descritivo observacional, a gente analisou 149 prontuários médicos e a gente avaliou a presença de fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Excluímos pacientes que não apresentaram confirmação de AVC isquêmico por exame de imagem ou os que tiveram outro diagnóstico. Bom, esses são os resultados do nosso estudo. A primeira tabela são os fatores de risco não modificáveis, que são sexo, idade e etnia. Bom, no sexo tá bem balanceado, assim, feminino e masculino, não teve muita diferença. A idade teve uma diferença gritante. Maiores de 60 anos tiveram muito mais AVC isquêmico em relação à etnia. A maioria se considerava pardo, seguido depois dos brancos, e uma minoria foram os negros. Agora, a tabela 2 fala dos fatores de risco modificáveis, que são os que mais interessam, porque tem como a gente implementar medidas preventivas para evitar a ocorrência do AVC. E olha aqui, a hipertensão arterial sistêmica estava presente em quase 80% dos pacientes, em 79,6%. Diabetes estava presente em 37,1%. Tabagismo em 27,1%. A obesidade só em 9,4%, mas aqui olha quantos dados perdidos. Então, foi uma coisa que prejudicou bastante, né? Na verdade, não só na obesidade, mas na hiperlipidemia e na atividade física. Atividade física, quase nenhum prontuário tinha esse dado. Então, a gente pode até desconsiderar, porque a gente não tinha informação suficiente. Bom, de hiperlipidemia aqui teve bastante, só que como a maioria não constava isso no prontuário, não deu para a gente avaliar de forma muito adequada. Bom, e o que a gente pode concluir? Que a gente viu que a hipertensão era um fator de risco muito importante, né? Foi um fator de risco muito importante para a ocorrência de AVC isquêmico. Ela estava presente em quase 80% dos pacientes, né? Então, há necessidade de implementar estratégias de prevenção primária, né? Adotar um estilo de vida saudável, uma alimentação balanceada, exercícios físicos regulares, também manejo do estresse e outras medidas, né? E associado ao controle farmacológico da pressão arterial, se for necessário, um controle rigoroso, explicar para o paciente que a hipertensão não dá sintomas, mas que é importante tomar o remédio certinho, informar bem esse paciente. E assim a gente pode prevenir a ocorrência do AVC, que é uma doença que gera muita mortalidade, muita incapacidade, né? Muitos custos para o Estado. E é isso, espero que vocês tenham gostado do trabalho. Obrigada pela atenção.